noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos nos encomendar a Deus, vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, porque Jesus já disse, sem Ele nós não somos nada. Então vamos entregar o nosso canal, a nossa vida nas mãos do nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas eu sempre peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos, tá? Deixe aí o seu like, seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, e divulgue, gente, divulgue esse nosso trabalho de evangelização, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas, não é, que a igreja precisa, não é, os católicos precisam de evangelização, não é? Infelizmente o nosso povo não tem formação, tem muita dúvida, não sabe a sua fé, a sua doutrina, não conhece a doutrina católica, é influenciado por pessoas de outras religiões. Então nós precisamos, gente, é um trabalho, tá? Não é fácil, mas é necessário, tá? Jesus conta com a nossa colaboração, e isso foi uma bênção do Concílio Vaticano II, que tanta gente fala mal do Concílio Vaticano II. Eu não falo mal do concílio, foi uma maravilha. Abriu para que o leigo pudesse fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Antes do Vaticano II, gente, só padre poderia dar esse tipo de aula. Ou diácono, né? Nem diácono também. Era só padre e bispo. Agora não, agora a igreja abriu. Nós leigos, né, podemos fazer esse trabalho de evangelização. Mas isso nos dá também uma responsabilidade muito grande. Qual a responsabilidade? Ensinar a verdade. Tá? Não ensinar o que eu quero, a minha opinião, mas ensinar aquilo que a igreja ensina nesses 2000 anos. Esse é o nosso objetivo. Então me ajude, tá? Divulgando esse canal, tá? Então compartilhe, não é? Eu não cobro nada. A única cobrança que eu faço é a sua inscrição. Então mande para outras pessoas, peça para elas se inscreverem, tá? E compartilhar com outras pessoas, nos prestigiar, deixe o seu like, tá? O seu comentário aí, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Além do, nós estamos fazendo um estudo bíblico, estamos fazendo um estudo do catecismo, e eu estou fazendo a vida dos santos. Tá? Eu me propus a fazer a vida dos santos. Tem muita gente que é devoto de muitos santos na igreja, mas não conhece as suas vidas. Tá? Então, até para a gente poder ter mais devoção aos santos, que a igreja pede, é uma doutrina católica, não é? A gente precisa conhecer a vida dos santos. E esse ano eu quero fazer aqueles santos que não são tão conhecidos. A gente até ouve falar, mas não sabe a vida, não é? Por exemplo, quais são os santos que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar dos avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora.
tá? O mês de julho, né, no dia 26, é o dia dos avós. Por quê? Por que o dia 26 de julho é o dia dos avós? Se você ainda tem seu avô e sua avó, você deve celebrar junto com eles. Porque é o dia de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, os pais da Virgem Maria. Então eu quero fazer aqui um vídeo sobre São Joaquim e Santa Ana. Muitos católicos não sabem que o dia 26 é dia dos avós, em homenagem a São Joaquim e Santa Ana. Mas ninguém conhece, né, a vida deles. Claro que a gente não sabe muito, não é? Não tem muitos dados sobre eles, mas aquilo que a igreja sabe eu quero colocar para vocês. Tá? Então nós vamos hoje estudar um pouco sobre São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, pais de Nossa Senhora. Ok? Então vamos lá. Então, gente, interessante, não é? Quem foram os pais de Nossa Senhora? Ok? Primeiramente, tá? Aonde que eu encontro sobre os pais de Nossa Senhora? A Bíblia fala sobre eles? Primeira coisa, não. Você não vai achar na Bíblia, tá, menção sobre os pais de Nossa Senhora, não. Tá? Sobre os avós de Jesus. Você não vai achar. Por que você não vai achar? Vou te explicar. Porque a Bíblia, gente, foi escrita para falar de Jesus. Tá? A Bíblia não foi escrita para falar nem de Nossa Senhora, nem de São José, nem dos avós de Jesus, né? Nem da família de Jesus, não. A Bíblia foi escrita para falar de Jesus. Ok? Então, por isso que a Bíblia não fala. Tá? E nem dos avós, nem dos pais de São José. Fala do pai de São José, que se chamava Jacó. Nem da avó paterna de Jesus a Bíblia não cita. Porque os judeus eles iam muito pela genealogia do homem. A Bíblia foi escrita num contexto um pouco machista, isso é verdade, não é? Então, eles pegavam mais pro lado do homem, tá? Então, São José fala lá, né, quando fala da genealogia de Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, fala do pai de São José, que se chamava Jacó, mas não fala da mãe dele. E de Nossa Senhora também não fala, nem de São Joaquim, nem de Santa Ana. Por quê? Porque, né, eles falam, a genealogia é mais centrada no pai do que na mãe. Ok? Então, lá fala de São José e fala do pai dele, mas não cita nem a mãe de São José e nem os pais da Virgem Maria. Nem São Joaquim, nem Santa Ana. Por isso que você não vai achar São Joaquim e Santa Ana, né, na Sagrada Escritura. Então, aonde que está, né, onde que a igreja sabe, né, o fundamento sobre São Joaquim e Santa Ana? Na tradição da igreja, não é? E também nos livros apócrifos, tá? O que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos, gente, são aqueles livros que não entraram na Bíblia. Quais são os livros que entraram na Bíblia? São os que a igreja chama de canônicos, né? Que formam o cânon, o índice da Bíblia. Você não... Quantos livros tem na Bíblia? 73 na Bíblia Católica. Na Bíblia Protestante, 66, porque o Lutero tirou 7. Tá? Mas o Lutero não colocou nenhum. Ele sabia da autoridade da igreja, não é? Então ele não teve coragem, né, de colocar nenhum livro que a igreja não colocou. Aliás, não foi nem o Lutero que tirou 7 livros, foram os discípulos dele. Ele, inclusive, traduziu esses 7 livros, né, que não tem, infelizmente, não tem na Bíblia Protestante. Ok? Então, gente, veja, os livros apócrifos são aqueles livros que foram escritos, mas que não entraram na Bíblia. Por quê? Porque eles têm erros teológicos, eles têm heresias, fantasia, e a igreja não gosta de nada disso. Só que eles têm verdades históricas. Por isso que a igreja estuda nos livros apócrifos também, mesmo não entrando na Bíblia. Ok? Eu posso ler os livros apócrifos, a igreja não proíbe, tá? Mas a igreja pede para você tomar cuidado, porque nem tudo que está escrito ali é verdade.
Tem muita fantasia, tem muita heresia nos livros apócrifos. Então é perigoso você ler. Se você não tem uma boa formação teológica, você pode, às vezes, achar que tudo que está ali é verdade, mas não é. Agora, tem algumas verdades históricas. Aí a igreja pega, né, e vai para a tradição, entendeu? Aquilo que a tradição trouxe de verdade, então a igreja ensina. Então, São Joaquim e Santa Ana é tirado de um livro apócrifo, tá? Que a tradição, não é, trouxe como verdade histórica, não religiosa. O apócrifo não tem nenhuma verdade religiosa, por isso que não entrou na Bíblia. Mas ele tem verdades históricas, entendeu? Então, gente, São Joaquim e Santa Ana você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar, né, na tradição e nos livros apócrifos, ok? Mas eles existiram, ok? Eles são os pais de Nossa Senhora, tá? Então, São Joaquim e Santa Ana são os avós de Jesus, pais da Virgem Maria, ok? Os nomes dos pais de Maria são conhecidos por intermédio do livro apócrifo Proto-Evangelho de Tiago, que foi escrito no século II. Tá vendo? Então, esse livro chamado Proto-Evangelho de Tiago, ele foi escrito no século II. Mas por que ele não entrou na Bíblia? Por quê? Porque não foi Tiago quem escreveu. Colocaram ali o nome de Tiago para dar valor àquele escrito, mas não foi o apóstolo Tiago quem escreveu. Então eles davam o nome dos apóstolos para poder as pessoas acreditarem que foram os apóstolos, mas não foi. Então a igreja entendeu que não é um livro para entrar na Bíblia, então não colocou na Bíblia, mas ele tem verdades históricas. Então ele fala sobre os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana, ok? Isso aí não tem nada de religioso, não tem nenhuma verdade religiosa aí. É simplesmente uma verdade histórica, ok? O culto de Santa Ana é documentado no Oriente, tá? Tá vendo, gente? Então, é a tradição, entendeu? Desde o século VI, tá vendo? Então, gente, a tradição da igreja é quem trouxe o culto a Santa Ana, a mãe da Virgem Maria, ok? Então aí é a tradição da igreja, ok? No Ocidente, no século X. Então primeiro Santa Ana foi cultuada lá no Oriente, depois veio para o Ocidente, ok? E o de São Joaquim no século XIV. No rito bizantino, no dia 25 de julho, se recorda a dedicação em Constantinopla. O que é Constantinopla? A cidade de Constantino, aquele imperador cristão que se converteu, porque Santa Helena, que era sua mãe, se converteu, proibiu matar os cristãos e eles passaram, né, a serem católicos, ok? Então vem de Constantinopla, vem de Constantino, ok? Uma basílica em honra a Santa Ana. Então, não é? A partir, né, desse momento que Constantino proibiu matar os cristãos, aí então o culto a São Joaquim e Santa Ana pôde ser, vamos dizer assim, mais divulgado, mais difundido, porque não tinha mais a perseguição, não é, dos judeus, tá bom? São Joaquim e Santa Ana não conseguiram ter filhos, porque eram estéreis. Então, tanto São Joaquim quanto Santa Ana, eles não conseguiam ter filhos, tá? Eles eram estéreis. E a esterilidade na época, na época de Jesus, na Bíblia, né, era considerada uma maldição, tá? Você vê isso na Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, você vê isso. A mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Então, o que eles fizeram? Eles, né, fizeram uma oração a Deus para que eles pudessem conceber, ter filhos, não é? São Joaquim, desiludido, jejuou e orou durante 40 dias, né? Então, 40 na Bíblia também é um número que aparece bastante na Bíblia, ok? Assim como Jesus também ficou no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites lá, né? A gente vê lá no Evangelho de São Mateus, ok? Ao contemplar a penitência,
um anjo apareceu anunciando que teriam uma filha, a qual deram o nome de Maria. Eles são padroeiros dos avós. Então, por isso que o dia dos avós é dia 25 de julho. Tem gente que não sabe disso. Tem gente aí que sabe que o dia das mães é em maio, que em agosto celebramos o dia dos pais, mas não sabe que nós celebramos também no dia 26 de julho o dia dos avós, em homenagem a Santo Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. Então, se você não sabia, agora você já está sabendo. Olha como que é importante esse canal. Eu tenho certeza que a maioria dos católicos não sabem disso. Que o dia dos avós é o dia 25 de julho por causa de São Joaquim e Santa Ana. Então agora você já sabe. Quando você, se você ainda tiver seu avô e sua avó, não deixe de homenageá-los. Assim como, Jesus também teve, e tem, São Joaquim e Santa Ana como seus avós maternos, não é? Então, gente, eles não tinham filhos, eles fizeram penitência e Deus os atendeu. Isso tem muito lá na Bíblia. Santa Isabel também era estéril, com o Zacarias também era estéril, eles tiveram filho. E várias mulheres do Antigo Testamento também eram estéreis e acabaram concebendo. A mãe de Samuel, a mãe de Sansão, não é? Isso aí era comum na Bíblia. A mulher que era estéril, fazia sua promessa a Deus. Então você também que quer ter um filho, bota seu joelhinho no chão. Quantas mulheres aí querendo engravidar e não conseguem? Olha aí, é um exemplo para... E o homem também. Aqui diz que São Joaquim também orou junto com a mulher dele. Então o homem e a mulher que querem ser pais e não conseguem, os dois botam o joelhinho no chão. Que Deus vai... Agora, é claro, gente? Cada um tem que fazer sua parte também. Porque a graça coopera com a natureza com a graça. Então os casais também têm que fazer sua parte. Tem que ter a sua união carnal, sexual, lógico. Se o casal não tem vida sexual, não vai conceber, gente? O milagre, Deus faz o milagre, mas nós temos que ajudar também. Estou falando isso porque às vezes tem mulher que quer ter filho e tem homem que quer ter filho, mas não pratica. Ou pratica pouco. Então, vamos praticar. Estou falando isso, gente, para poder descontrair, não é? Mas eu estou lembrando aqui das pregações do Padre Léo. Não é? Ele fazia muitas pregações para casais, não é? Onde ele pregava muito sobre isso. A mulher, se produzir, o homem também fazer uma barba, para poder, como ele dizia, fazer o serviço. Aí Deus vai ajudar, lógico. Então Deus vai fazer a parte dele, mas o casal também tem que fazer a dele. Não é? Porque tem muitos casais que depois que casam não querem mais ter vida sexual. Antes de casar, quer fazer. Já perceberam isso? Eu estou falando, gente, porque isso é o que mais existe. Quando tá namorando, aí quer ter vida sexual, não é? Aí depois que casa, não quer mais ter vida sexual. Entendeu? Agora, outra coisa, se não quer ter filho, avisa antes. Hoje em dia, as pessoas nem filho mais quer ter. Antigamente, as mulheres choravam, se ajoelhavam para poder ter filho. Hoje em dia, as mulheres não querem ter filho. Tá? Eu conheço várias, eu converso com muitas que falam, eu não quero ter filho, eu não quero, eu já tive um, não quero ter mais. Hoje, gente, ter filho hoje é problema. Tá? Esquecem lá do Salmo 127 que fala, filho é uma bênção. O casamento que não tem filho é nulo. Se a mulher e o homem não quer ter nenhum filho, esse casamento é nulo pela igreja. Tá? Então hoje está essa mentalidade aí, vamos dizer assim, de não se querer mais ter filho. É o contrário lá, os casais antigamente rezavam a Deus para ter filho. Hoje, ninguém mais quer ter filho. Infelizmente é assim. Ok? Agora, veja, diz aqui que eles não tinham filhos, e acabaram concebendo e tiveram lá, a nossa querida, a Virgem Maria, nossa mãe. Mas a Bíblia fala, lá no Evangelho de São João, diz assim, no capítulo 19, versículo 25. João 19, 25 diz assim, junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, Maria Madalena e sua irmã Maria de Cleofas. Está escrito assim.
Ué, então Maria tinha irmã? Não tinha, gente. Tá? Eu já expliquei sobre isso, vou explicar novamente. A Bíblia não tinha a palavra parentes, outros tipos de parentes. Tá? Então, dizia que todos eram irmãos. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Ló e Abraão eram chamados de irmãos, mas eles não eram irmãos. Ló era sobrinho de Abraão, está lá no livro do Gênesis. Tá? Então, Ló não era irmão de Abraão, era sobrinho. E lá diz que eles eram irmãos. Então, no Novo Testamento, fala a mesma coisa. Os irmãos de Jesus, Jesus não teve irmãos. Então, fala também que Nossa Senhora tinha uma irmã, mas ela não tinha irmã, ela foi filha única. Tá? Então, quem é essa irmã de Nossa Senhora que se chama Maria de Cleofas? Quem é Cleofas? Cleofas é um daqueles discípulos de Emaús. Está lá em Lucas 24, de 13 a 35. É um daqueles discípulos que andaram com Jesus naquele caminho, depois que Jesus ressuscitou. Está lá em Lucas 24. Cleofas, gente, segundo a tradição, era irmão de São José. Então essa mulher era esposa de Cleofas. Então era cunhada de Nossa Senhora e não irmã. Então essa Maria de Cleofas, que lá no Evangelho diz que era irmã de Nossa Senhora, não era irmã, era cunhada, porque ela era mulher de Cleofas, Cleofas irmão de São José, tá? Então não era irmã de sangue da Virgem Maria, era cunhada. Entendeu? Como não tinha a palavra cunhada, né? Então se falava que era irmã. Entendeu? Então, a Virgem Maria não teve irmãos, ela era filha única de São Joaquim e Santa Ana, porque eles não podiam ter filhos. Então, rezaram a Deus e acabaram concebendo a Virgem Maria. Então, não tiveram outros filhos a não ser a Virgem Maria, como a Virgem Maria também não teve outros filhos a não ser Jesus. Esses irmãos de Jesus que a Bíblia fala são primos de Jesus. Ok? Que a igreja já cansou de explicar isso, tá? Infelizmente, né? Tem algumas seitas aí, né? Ficam botando até novelas aí agora, essas novelas da Record principalmente, que eu não assisto, não é? Ficam botando lá a Virgem Maria cheia de filho. Não é filho de Maria. Você não vai ver uma passagem da Bíblia onde fala fulano filho de Maria a não ser Jesus. A Sagrada Família, gente, é Jesus, Maria e José. Todos os quadros que a igreja tem da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Tá? Então, assim como Jesus também não teve irmãos, a Virgem Maria também não teve irmãos. Então, essa irmã de Maria, que a Bíblia fala, era cunhada de Maria e não irmã de sangue. Entendeu? Então, se você quiser aprender mais alguma coisa sobre Nossa Senhora, você vai ter que ler esse livro apócrifo chamado Evangelho de Tiago, ok? Agora, interessante, na Sagrada Escritura tem uma passagem muito parecida com Santa Ana e São Joaquim. É a mãe de Samuel, do profeta Samuel. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Depois você pode ler. É a mesma coisa. É impressionante. Ela também era estéril, ela também não tinha filhos. Né? Ana, o mesmo nome da mãe de Nossa Senhora, não é? Ela não tinha filhos, era estéril, ela orou a Deus, jejuou a Deus, o mesmo que eles fizeram, não é? E acabou concebendo o profeta Samuel. Entendeu? Então, interessante, gente. O mesmo que aconteceu lá com Ana, na Bíblia, lá no livro de Samuel, aconteceu com São Joaquim e Santa Ana. Depois você pode ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, tá? E você vai ver que é a mesma coisa. O mesmo que aconteceu com Ana, aconteceu com São Joaquim e Santa Ana. Não é? A mesma história, tá bom? E uma coisa interessante também, não é? Quando ela obteve a graça, Santa Ana, não é? A Ana, mãe de Samuel, quando ela obteve a graça, após ter dado à luz o pequeno Samuel, levou a Siló, onde estava guardada a Arca da Aliança, que era aquele objeto sagrado para os judeus, né, onde Deus falava com os judeus, que para nós hoje é o Santíssimo,
não é? Onde estava guardada a Arca da Aliança, e o confiou ao sacerdote Eli, após tê-lo oferecido ao Senhor. Tá? Então, o Evangelho de Tiago, né, esse livro de Tiago, né, ele fala que aconteceu a mesma coisa com São Joaquim e Santa Ana. Tá? Que eles, né, depois de conceber, não é, a Virgem Maria, não é, eles ofereceram, né, a filha no templo, ok? Eles foram ao templo de Jerusalém e ofereceram, né, a sua filha, né, a Virgem Maria, né, a Deus, ok? Cumprindo a promessa, agradecendo a promessa que eles tinham feito a Deus. Então, gente, a importância da promessa. Então, eles, né, fizeram penitência, pediram a Deus um filho, Deus deu a eles um filho, e eles foram lá pagar a promessa, é o que a igreja ensina. Não tem problema fazer promessa, pode fazer, a igreja não proíbe, mas cumpra a promessa. Tá? Tem gente que faz a promessa, mas não cumpre. Então, se você fez uma promessa a Deus, cumpra a promessa. Ah, eu fiz, mas não tive como cumprir. Aí você tem que ir no sacerdote, que é o ministro de Deus. Você viu que ela aqui foi no sacerdote Eli, a Ana. Então, se você fez uma promessa e não cumpriu, aí você tem que ir no sacerdote, no padre, se confessar e pedir ele para pedir perdão a Deus e pedir para você fazer uma outra penitência, uma outra promessa, trocar. Entendeu? Se você não conseguiu cumprir essa promessa. Porque você faltou com Deus, né? É um pecado grave, gente. Se você fizer uma promessa e não cumprir, é um pecado grave. Tá? Então você tem que ir no sacerdote, tá bom? O fundamento histórico, ou seja, da tradição, diz o quê? Diz que os pais de Nossa Senhora, tá? Eles foram ao templo, tá? E ofereceram a sua filha a Deus, tá? Diz aqui, tá? Que eles ofereceram no templo, não é? Ofereceram a filha no templo, diz aqui, não é? Eu vou achar aqui, tá? Eles foram ao templo e ofereceram, né, a filha a Deus, não é? E dizem, né? E depois reuniram-se, né, para agradecer a Deus e pelos frutos conhecereis a árvore, diz Jesus no Evangelho. Nós conhecemos a flor e o fruto vindo da sua velha planta, a Virgem Imaculada, isenta do pecado original, desde o instante de sua concepção, por privilégio único para ser depois o tabernáculo vivo do Deus feito homem, pela santidade do fruto. Maria, deduzimos a santidade dos pais, São Joaquim e Santa Ana. Então, gente, é um dogma de fé que Nossa Senhora, ela não teve o pecado original. Ela nasceu sem o pecado original para ser a mãe de Jesus. É um dogma de fé. A Virgem Imaculada. Imaculada quer dizer o quê? Sem pecado. Então ela não teve nem o pecado original e nem pecado pessoal para ser a mãe de Jesus. Tá? Então, isso vem o quê? Isso vem lá da concepção milagrosa que Santa Ana teve de Nossa Senhora, que era estéril, e Deus o concebeu, né? E dali ela seria depois consagrada no templo, tá? Como a Virgem. A tradição diz que foi neste momento que Nossa Senhora consagrou a sua virgindade a Deus.
Claro, gente, que isso não está na Bíblia, isso está na tradição da igreja. Como eu já falei, a Bíblia não foi escrita para falar de Nossa Senhora, foi escrita para falar de Jesus. Tá? Então, não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja, que foi neste momento que ela foi consagrada no templo, tá? Que ela decidiu, então, se consagrar a Deus e ali ser virgem para sempre, virgem perpétua. Por isso que nós a chamamos de a Virgem Maria. Tá? E também a tradição diz, né, que São José ali também foi escolhido para ser o seu esposo castíssimo. A igreja chama São José o esposo castíssimo de Maria. Tá? Então dizem também, diz a tradição, tá, que nesse momento que ela se consagrou no templo à sua virgindade, ali também São José já era escolhido para ser o seu esposo. Tá? E, inclusive São José também aceitou, né, esse voto também de Nossa Senhora, porque ele também teria, né, já que ele vai casar com ela, ele também teria que fazer um voto de castidade. Por isso que ambos, né, não tiveram vida sexual. Ok? Gente, a gente tem que entender que o casamento de Maria e José é diferente dos outros casamentos. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não queiram entender, tá, o casamento de Maria e José com os outros casamentos humanos. Eles foram escolhidos por Deus para serem os pais de Jesus, para cuidar de Jesus. Então o casamento deles é totalmente diferente dos outros. Santo Agostinho diz uma coisa interessante. Na vida de Jesus, tudo é extraordinário, porque Jesus é Deus, Jesus é extraordinário. Então, tudo na vida dele, gente, é diferente. Nós não podemos comparar a vida de Jesus com as outras vidas. Então, a concepção de Jesus foi diferente, não é? Tudo na vida dele foi diferente. Então, o casamento de Maria e José é uma coisa que nós não podemos comparar com os outros casamentos. Tem gente que fica escandalizado, né? Como que eles podiam ser casados e não terem vida sexual? Gente, a vida sexual é importantíssima, claro que é. Tá? Mas eles decidiram não ter para cuidar do menino, para cuidar de Jesus. Entenderam? Então ali é uma coisa, é um casamento extraordinário, é uma exceção. Tanto que a igreja ensina que o casamento é para ter vida sexual. Tá? É uma exigência do casamento a vida sexual. Então o casamento de Maria e José é uma exceção. É um casamento extraordinário. Tá? Porque a vida sexual no casamento é importantíssima. É uma exigência, inclusive. Tá? Ninguém pode, o casal não pode deixar de ter vida sexual. Diz lá, a Bíblia diz bem claro. Não é? A não ser que os dois estejam doentes, um esteja doente por algum motivo de doença, mas a Bíblia é bem clara. Agora, no caso de Jesus, gente, é uma coisa extraordinária. Tá? Então, São Joaquim e Santa Ana já consagraram Nossa Senhora desde pequeno. Depois, quando ela ficou moça, jovem, ela foi consagrada novamente e ali ela foi, né, escolhida para ser a mãe de Jesus. Tá bom? Então isso já começou lá com São Joaquim e Santa Ana. Tá? Por quê? Porque eles eles também não podiam ter filhos. Então foi um milagre, não é, que Deus concebeu e dali nasceu. Eu gosto muito daquela música, né, que a gente canta na época acho que na época da Páscoa, se eu não me engano, não é? Gente, eu quero dizer que eu não sou cantor. Às vezes eu canto um pouquinho aqui, só porque me vem às vezes alguma música bonita que eu escuto na igreja, mas eu não sou cantor. Teve gente que me perguntou se eu era cantor. Que eu canto bem? Gente, eu não canto nada, eu só canto no chuveiro. Tá? Eu às vezes dou uma palhinha aqui, porque às vezes me vem na cabeça, igual agora. Me veio essa música muito bonita na cabeça. Então eu dou uma palhinha aqui, mas pelo amor de Deus, eu não sou cantor, tá? Eu sou professor, catequista, mas eu não sou cantor. E nem adianta me chamar para cantar, eu não canto, só no chuveiro, tá? Mas me veio na cabeça aquela música muito bonita, né? Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria,
de Maria, o Salvador. Nossa, gente, essa música é lindíssima. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. É linda essa música é maravilhosa. Tá? Então, quer dizer, então, de São Joaquim e Santa Ana, nasceram a flor, que é a Virgem Maria. Dessa flor nasceu quem? O fruto, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, não é? Então, gente, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre São Joaquim e Santa Ana, tá? O que eu tinha para falar era isso, ok? Então, gente, se vocês... eu deixo mais uma vez esse recado aqui para você, que ainda tem seu avô, que ainda tem sua avó vivos, não é? Se você tem a graça, não é, de ter avô, avó, não deixe, né, no dia 26 de julho, dar uma ligação, dar uma ligadinha para o seu avô, para sua avó, se você ainda os tem. Se já não os tem, coloque-os, né, em Deus, né, mande celebrar uma missa por eles. Não é? Gente, eu fui muito feliz com os meus avós. Nossa, meus avós eram uma bênção, não é? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu só tenho uma avó por parte de mãe. Os outros já são falecidos, mas diariamente eu estou mandando celebrar a missa por eles. Né? Nossa, meu avô, os dois avós, então, nossa, eu gostava. E eram católicos. Né? O meu avô, já falei dele aqui, por parte de mãe, não é? Todo dia, 6 da tarde, ele estava lá rezando o seu terço. Botava a aguinha dele lá, rezava o seu terço. Esse quadro, inclusive, que eu tenho aqui, né, do Sagrado Coração de Jesus de Maria, era dele. Quando ele morreu, eu falei, quando morre, né, distribui, né, as coisas da pessoa. A única coisa que eu quero do meu avô é o quadro dele, do Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. O meu avô, por parte de pai, eu não pude conversar muito com ele sobre Bíblia, mas o meu pai fala comigo que ele dava aula de catecismo, às vezes, dava aula de Bíblia, conhecia a Bíblia. Pena que eu não tive tempo de conversar muito. A gente conversou alguns assuntos, mas eu não tive a oportunidade de aprofundar com ele, né, sobre a Sagrada. Minha avó, gente, era uma mulher catolicíssima por parte de pai. Não é? Minha mãe fala que ela ia, né, na igreja, que ela ia nas procissões, não é? Era uma mulher de fé. A minha mãe fala que se ela tivesse aí hoje, seria o maior orgulho da minha avó esse trabalho que eu estou fazendo, porque minha avó era muito católica. Né? Então, olha só que benção. Então, nem todo mundo tem essa graça e essa benção de ter avós, não é? Que nos transmitem a fé, não é? Que são testemunhos de cristãos. Então, se você, né, tem seu avô e sua avó, aproveite, não é? Porque é uma bênção. Quem tem avô e quem tem avó é uma bênção, né? Assim como os pais, diz que o avô e a avó, né, eles são mais puxa-saco do neto do que o pai e a mãe. Não é verdade? Eu não posso falar nada dos meus, né? Os meus avós, como eu falei, são uma bênção. E todo dia 26 eu dou uma ligadinha para minha avó. Às vezes não posso vê-la pessoalmente, mas dou uma ligadinha para ela. Benção, avó. Feliz dia da avó para a senhora. E ela fica muito feliz. Eu acho que eu sou um dos únicos. Eu acho que poucos lembram dela nesse dia. Claro, gente, que o dia do avô, o dia do pai e o dia da mãe é todo dia. Não é? Claro que é. Né? Então não é só nesse dia. Não, só nesse dia eu vou ligar para minha avó, eu vou lá ver a minha... Não é isso que eu estou dizendo. Isso é um dia que a igreja coloca primeiro para a gente venerar, né, os santos, né, igual o dia de São Joaquim e Santa Ana. Então é um dia que a igreja escolhe, né, para a gente venerar, né, São Joaquim e Santa Ana. Mas você tem que ser, né, um bom neto todo dia. Liga para sua avó, vai lá visitá-la. Não é só no dia do avô, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas é um dia que a igreja coloca para a gente poder lembrar deles. Ok? Então, é nesse sentido. Mas, se você puder ir toda semana lá ver sua avó, vai. Enquanto você ainda tem. Né? Quem não tem, mande celebrar uma missa para o seu avô e para a sua avó, para a alma deles. Amém? A nossa proteção está no nome...
do Senhor que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, que nos deu, como diz a música, essa flor maravilhosa, da qual depois nos deu esse fruto bendito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.